chamar o convidado. Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Grande Darla, Esther, grande empreendedora digital. Brasil precisa de gente que empreende. Quem mais está conosco aí? Poliana. Bem-vindo, Poliana. Juscelia Pereira. Minha amiga terapeuta Elisângela, seja bem-vinda. Prazer estar com vocês nessa noite. A gente acredita e tem algo muito importante para estar tratando com vocês. Fique com a gente até o final. Ai, Yara, seja bem-vinda. Estamos num momento de incertezas, mas acreditando que possamos dar a volta por cima e manter firme nessa caminhada. Diana, seja bem-vinda, boa noite. Vão entrando, pessoal. Vamos chegando. Afonso, né? Afonso, seja bem-vindo, meu grande ilustre. João Paulo, seja bem-vindo. Dariana de Jesus. Boa noite, seja bem-vinda. Bandeira, deve ser alguém tá com codinome aí, né? Gente, vai compartilhando também, porque essa live vai ser extraordinária. Então vai compartilhando também, vamos falar sobre inteligência emocional. Então é importante, né? Compartilhar. Pronto, Dara, isso. A gente sabe que hoje o mundo, né, hoje discute a inteligência emocional como um dos grandes rumos para que a humanidade possa estar, né, se apegando e utilizando suas melhores ferramentas para se tornar pessoas extraordinárias, né? E vamos que vamos. Saulo, Léo Martins, obrigado por estar conosco. E mais, tá chegando aí. Adriana, boa noite, meu amor. Minha tia querida. Isso. Família também prestigia, né, esse momento. Às vezes não tem oportunidade de estar no dia a dia com a gente, ainda mais agora com a pandemia, mas mesmo distante, pode ter certeza que a gente tem todo mundo no coração, porque são as nossas bases, nossas raízes, né? E a gente nunca vai perder isso. Se a gente está aqui é porque teve pessoas que vieram antes de nós e deram a oportunidade de estarmos aqui vivos, né? Verdade. Fazendo aqui essa multiplicação importante, que é fazer crescer o mundo, pelo menos em pessoas, né? Roque, valeu. Obrigado aí, Roque, pela presença. Betânia, minha prima lá em São Paulo, Solange. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda, Solange. Seja bem-vinda. Betânia Maria, boa noite. Letícia Carneiro Silva. Michele. Seja bem-vinda. Sejam bem-vindas. Gente, vai compartilhando. Compartilhe com os amigos, compartilhe com as pessoas que vocês amam, que merecem estar nesse momento com a gente. E pode ter certeza que a gente vai entregar o melhor de nós para vocês. Vai ser uma live muito especial, né? O tema da nossa live de hoje vai ser inteligência emocional. Depois a gente vai detalhar um pouco mais sobre a questão da inteligência emocional. Ao tempo que o pessoal também vai chegando aí, né? Ed Wilson, grande amigo, Bom Jesus da Lapa.
Seja bem-vindo, meu querido. Vão compartilhando com os amigos. Compartilhe com vocês, com as pessoas que estão próximas de vocês aí, nas redes de contatos. Vamos começar, né? Vai entrando, vamos nos apresentar. Isso, vamos lá, né? Vamos iniciar. Pois é, Dari, conta um pouco aí da sua história, né? Fale um pouco de você, fale um pouco do seu trabalho, né? Muito bom, pessoal, te conhecer. Você hoje faz parte de um time de sucesso e com certeza irá fazer a diferença, não só na sua vida, mas na vida de outras pessoas também, né? A gente trabalha para que o nosso trabalho não seja só aquilo que é a remuneração, mas que seja o impacto que ele pode gerar também, não só na nossa vida, mas na vida de outras pessoas, né? Então, diga pra gente um pouco. Eu me chamo Darlene Ster, sou empreendedora digital e trabalho, quem tem interesse de vender internet, contato comigo no direct, eu irei te ensinar. Também gosto muito de ajudar você com as competências emocionais, tem uns treinamentos maravilhosos que eu vou te apresentar, porque mudaram a minha vida, o meu pensamento, como eu estou aprendendo, é uma jornada. Todos os dias eu estou aprendendo e eu quero contribuir também com o que eu estou aprendendo. Então, eu gosto de trabalhar com vidas, amo trabalhar com pessoas. Então, eu estou nesse ramo maravilhoso, me encontrei nele. Então, quem tem interesse de vender pela internet, fale comigo. Precisando de qualquer ajuda, fazer treinamentos também de inteligência emocional, fale comigo. No decorrer da live, vamos falando mais, né, sobre treinamentos. O amigo Giovanni também vai falar sobre trabalho. Pronto. Que ótimo. Tá. Isso é muito bom. As experiências que você traz nessa área do empreendedorismo digital, hoje muito cobrado no mercado, com certeza, não só faz a diferença para você, como tem feito também diferença para outras pessoas que você acompanha. Eu queria começar esse momento, como a gente vai tratar da inteligência emocional, pegando aqui um trecho de um poema de Drauzio Bessa, que eu acho que tem a ver com o nosso bate-papo de hoje. E é justamente na seguinte linha que a gente vai fazer esse trocadilho, né? Sendo eu um aprendiz, a vida já me ensinou que besta é quem vive triste, lembrando do que faltou. Magoando a cicatriz e esquece ser feliz por tudo que conquistou. Quem é que está esquecendo de ser feliz por tudo aquilo que já conquistou até agora, até então, né? Afinal, nem toda lágrima é dor, nem toda graça é sorriso, nem toda curva da vida tem uma placa de aviso. E nem sempre o que você perde é de fato um prejuízo. Quantas pessoas perdem coisas importantes na vida e ficam o tempo todo lamentando. Às vezes, ela está aqui vivendo hoje, mas lamentando naquilo que perdeu, do que analisando, gastando energia através do seu cérebro para ver quais as possibilidades que ela tem de conquistar algo novo. Então, só queria convidar vocês para a gente começar a pensar nessa lógica. Isso faz parte do que a gente vai discutir em inteligência emocional. Como é que eu trato aquilo que eu tenho para conquistar algo que eu desejo? Eu fico o tempo todo lamentando, chorando as lágrimas, ou eu vou correr atrás daquilo que eu ainda não conquistei? Porque se eu fico parado lamentando, o que vai acontecer? Eu vou gastar energia com isso. Isso pode me gerar uma série de outras situações, depressão, ansiedade, e vou deixar de ter energia para ir em busca daquilo que eu sonho, daquilo que eu almejo, daquilo que eu mereço. Então, são fases na nossa vida que a inteligência emocional nos cobra isso. Como é que nós estamos lidando com isso? Com essa situação?
E aí, para concluir nosso poema, continue sendo forte, tenha fé no Criador, fé também em você mesmo, não tenha medo da dor. Às vezes dói, mas é necessário. Toda mudança que vai acontecer na nossa vida, ela dói. E pense uma coisa comigo, pessoal. Se fosse fácil, todo mundo já tinha conseguido. Aquilo que é mais difícil, com certeza, vai ser muito importante na sua vida. Então, quando você se deparar na sua jornada com coisas que estão sendo difíceis para você, pare e pense e analise. Porque talvez aquele momento pode ser o momento que você vai estar trilhando a sua reta em destino àquilo que você merece conquistar. Então, são coisas que a gente, no dia a dia, às vezes fica se perguntando, né? Siga em frente a caminhada e saiba que a cruz mais pesada o Filho de Deus carregou. Todos nós temos o nosso plano de vida, nosso projeto de vida. E a gente não pode transferir para o governo A, para o governo B, para o pastor, para o padre, para o pai, para a mãe, a nossa responsabilidade de realizar na nossa vida. Eu fazia muito isso, eu colocava a culpa em cima de pessoas e de coisas, né? Porque é muito fácil desistir, né? E é muito fácil colocar a culpa em cima de outras pessoas. Mas não vai levar a gente a lugar nenhum, vamos ficar no mesmo lugar se fazer isso. E aí vai passando o tempo. E aí, Dali, tem uma coisa que é muito assim, e aí eu vou conversar aqui já com todos, mas com a Elisângela. Às vezes acontece muito isso nas terapias. As pessoas perguntam assim, por que essas coisas acontecem comigo? O que eu tenho de diferente dos outros? Às vezes as pessoas ficam se perguntando e não tem resposta. Porque a resposta está nela. E por que a resposta está nela? Porque só ela pode mudar aquele quadro. Agora, o que às vezes ela ainda não fez? Procurar ajuda. Sempre quando as pessoas me procuram, eu digo, procure ajuda. Quando eu identifico já qual profissional pode ajudar, eu já falo, ó, vai no tal profissional, ele vai te ajudar. Porque o problema maior é quando a pessoa não quer procurar ajuda e não aceita ajuda. E aí ela continua falando, por que isso acontece comigo? Aí vem uma série de outros problemas, né? E a gente já sabe, e principalmente agora mais ainda, né? Que é esse momento que a gente está passando, um momento de pandemia que todo mundo está num nível de cortisol muito alto, né? Um nível de ansiedade muito alto, então acaba levando as pessoas a produzir ou entrar no estado, né? Emocional que talvez ele nunca tivesse apresentado antes. Então, isso busca e requer de nós mais compreensão de tudo que vem acontecendo ao nosso redor e do que aquilo pode trazer em mudanças para a gente, mudanças positivas. Então, esse é um grande desafio que a gente tem. Por quê? Porque o momento hoje, ele é um momento desafiador. Ele é um momento desafiador não só para as pessoas, como também para os profissionais que trabalham nas áreas, das mais diversas áreas, da psiquiatria, da terapia, da psicologia. Nunca na história do mundo, mas no Brasil especificamente, teve tantas pessoas ansiosas e depressivas como está tendo agora. Então, assim, por quê? Porque as pessoas ficam trabalhando, pensando naquilo que aconteceu e no que ainda vai acontecer. E aí seu cérebro começa a trabalhar numa frequência
Se ele está pensando no passado, ele está trabalhando numa frequência altíssima. Se ele está trabalhando no futuro, também uma frequência muito alta. E aí, o que é que lhe sobra para você executar no presente? Nada. Sobra você ficar no quarto, ficar isolado. Ou às vezes tem pessoas que desenvolvem outros sintomas, né? Entra na bebida e assim por diante. Então, assim, às vezes a gente não sabe por que a gente está naquela situação, né? Então, é isso que a gente fica preocupado e, assim, o que a gente tem buscado é como é que a gente traz a inteligência emocional para ajudar essas pessoas. É isso que a gente quer fazer aqui. E para vocês que entraram agora, fique até o final que a gente tem um convite especial para fazer para vocês, tá? Verdade, pessoal. Fique com a gente. Chama a gente. Vamos lá, Darlene, vou falar seu nome completo, né? Darlene Esther, nome de artista, né? Obrigada. Fale um pouquinho assim, você fez vários treinamentos, né? Que a mais recente, né? Fala um pouquinho desses treinamentos, dos ganhos que você teve nesse treinamento, que acho que é importante que as pessoas que estejam aqui entendam que você também passou por vários problemas, várias situações, como eu também passei. E às vezes a vida da gente não é só flores, né? A gente tem os desafios que tem que ser enfrentados todos os dias, né? Verdade. Quando eu comecei a fazer o treinamento, eu estava passando por um momento muito difícil. Eu estava muito perdida. Como eu acho que muitas pessoas estão perdidas, né? No meio da pandemia, seus trabalhos, empregos. Então, assim, eu estava com uma situação muito complicada. Eu estava querendo me descobrir que ramo seguir. Eu estava com meu casamento delicado, a gente estava vivendo muito. E eu estava muito aberta para aprender, para mudar. Eu queria mudar. E foi aí que eu conheci Paulo Vieira através de um livro dele, que eu me apaixonei, porque tudo que estava acontecendo ali na minha vida, eu via dele. E o que mais me chamou a atenção foi a alta responsabilidade, né? Como ele falou ali. E só a gente pode sair daquilo ali, só a gente pode pedir ajuda, né? Falar, eu preciso de ajuda. Como eu estava aberta para isso, eu queria muito sair daquilo ali. Então eu comecei a descobrir treinamentos de inteligência emocional, que eu acho muito importante, fundamental, né? Principalmente nos dias de hoje, que estamos passando. Então eu comecei a me inscrever, comecei a fazer treinamentos. Logo eu fui ver que eu estava vivendo uma vida, todo mundo era culpado, todo mundo era errado no fracasso. Menos eu ocupava todo mundo. E eu digo, não só todo mundo, mas coisas também. E o primeiro impacto que eu tive foi isso. Eu sou a única responsável pela minha vida. Sou a única responsável pela situação que eu me encontro. Se é de sucesso ou de fracasso. Eu sou a única responsável. E isso foi um impacto imenso, porque eu tinha o costume de colocar culpas em cima de pessoas. Então eu comecei a fazer o primeiro ganho, a primeira ficha que caiu foi essa. E eu comecei a me abrir, porque eu acho que a gente tem que estar aberto para os conhecimentos, para ver que estamos errados, né? Para ouvir a verdade, porque a verdade dói, mas é o que muda. Quando você realmente vê a verdade, vai mudar, vai te levar para um outro caminho. E foi aí, eu fui caindo as fichas e eu fui vendo onde eu estava errando, eu fui me perdoando, porque eu acho importante também, né, a questão do perdão. Eu estava me perdoando pela situação que eu estava passando. Nossa, quanto tempo eu fiquei naquela situação e a única culpada era eu mesma. Então, cadê o meu amor próprio, né? Porque a gente tem que se amar e tem que melhorar cada dia, tem que procurar evoluir. Então, eu me perdoei e me permiti fazer treinamentos. Cada treinamento foi ganhos, foi fichas caindo. E é uma coisa que eu aprendi muito nos treinamentos, é crescer e contribuir. Por isso que estamos aqui hoje, né, fazendo essa live, compartilhando com vocês sobre isso. É muito importante falar sobre inteligência emocional. Então, estamos aqui hoje falando isso com vocês. A única responsável aqui, não adianta só você assistir essa live e pronto. Não, você tem que assistir, colocar em prática. Deixa a ficha cair, vai doer. Doeu muito em mim quando as fichas foram caindo, mas foi ele que me deixou, que me fez, né, achar o caminho e que me fez avançar, me fez estar aqui hoje falando. Então, aproveite essa live, escuta, pega tudo,
deixa doer, vai de muitas coisas que vai doer, vão doer, é normal, né? Que como eu falei, a verdade dói, mas melhore, vai melhorar, vai mudar a sua vida. E essa escolha é só sua. Foi isso que eu aprendi, que a escolha é só minha. Não adianta, né, Giovanni estar aí falando comigo e eu não fazer nada, né? Então, esse treinamento só está crescendo, tem vários ainda aí que eu quero fazer e eu sei que vai melhorar mais e mais a minha vida como, né, está fazendo. E é isso. Perfeito. Quanto evolução, né? Se você imaginar que você saiu de um trabalho, estava ficando, no caso, desempregada, e aliado a isso também você estava com um casamento já, né? Como se fosse assim, já está no final, né? Então o treinamento que a gente está falando foi o método CIS, né? Feito pela Febra CIS, que é Paulo Vieira, e o qual eu fiz também, e assim, a gente tem muitos ganhos, né? Eu já tinha feito a formação em Coach Life Executive, que é vida e carreira, isso em 2016, eu já venho trabalhando nessa área também, né? E também tive a oportunidade de fazer, né, o método CIS com a Febra CIS. A gente vai revelar e vai fazer um convite especial para vocês aqui no final do nosso bate-papo, e que com certeza as pessoas que se interessarem vai ter a oportunidade, né, de presenciar um momento importante de construção de conhecimento. Então, pessoal, a inteligência emocional, às vezes vocês podem estar pensando assim, muita gente fala isso, mas o que é realmente inteligência emocional? É nós, seres humanos, aprender a lidar com as nossas próprias emoções, usufruí-la de forma que a gente possa tirar o melhor de nós e também se preocupar um pouquinho com as situações das outras pessoas, do nosso semelhante. Não existe liberdade, não existe ganhos se as pessoas também que estiverem na nossa volta também não estiverem ganhando. Senão a gente seria uma ilha isolada. Então, quando a gente traz a questão de crescer e contribuir, todas as pessoas que crescem, elas contribuem. E aí a gente tem um mito que pessoas que crescem muito, que são muito abastadas financeiramente, não têm talvez um bom coração. Mas, na verdade, isso não se aplica a todas as pessoas. À medida que a gente desenvolve e que a gente vai acumulando, né, condição de poder fazer algo, a gente vai fazer com mais tranquilidade. O difícil é quando a gente não tem pra gente e ainda agora precisa ajudar os outros. A gente sabe que muitas pessoas fazem isso. Mas a gente primeiro precisa construir a nossa base e também poder ajudando as outras pessoas a construir as bases delas, né? Então, assim, a inteligência emocional é isso, é a gente compreender. Imagine quantas ferramentas importantes a gente tem, que a gente não acessa nem 1% do que a gente tem. Imagine se eu acessasse 1%, mais de 1%, do que eu tenho condições de fazer e de realizar. Seria bem melhor para mim e para os outros. Então, assim, aquela história de que, e aí eu vou partir um pouco da parte business agora dos negócios, aquela coisa de que o problema de casa tem que ficar em casa, não existe no mercado corporativo, mas hoje o grande empreendedor, ele sabe que se ele não cuidar do seu colaborador, não cuidar da pessoa, do ser humano que está ali, você não tem colaborador, o colaborador que está com problema em casa, vai chegar na empresa, ele vai levar o problema de casa. Então, assim, é ser humano. Então, se ele é ser humano, a atenção ao ser humano deve ser dada. E aí, o que tem sido feito hoje? Os líderes empreendedores têm buscado isso. E a inteligência emocional tem funcionado não só na questão pessoal, da pessoa em si, mas nas corporações, nos negócios, né?
Por quê? Porque é uma saída. Hoje o mercado, uma das vertentes do mercado hoje é a inteligência emocional. Se a gente não descobrir aquilo que a gente gosta de fazer e que a gente é bom para fazer, a gente não vai fazer com qualidade. E aí eu pergunto para vocês, quem é que já chegou aqui no trabalho e falou que esse trabalho, vou fazer isso aqui do jeito que der? Às vezes a gente escuta isso. Só que uma coisa eu falo para vocês. Hoje, os empreendedores de sucesso estão buscando profissionais que chegam no trabalho e dizem assim, essa aqui também é minha empresa. Eu estou trabalhando para mim. Então, se ele está trabalhando para ele, ele vai dar o máximo dele, ele vai produzir o melhor que ele puder. Porque a empresa vai ganhar e ele também vai ganhar. Para ele ter uma promoção, por exemplo, ele vai precisar produzir. Ele vai necessitar ser empático. Porque o mercado exige isso. Aí alguém pode perguntar assim, mas nós estamos refém do mercado. Depende de como cada um está avaliando o fato. Eu enxergo o mundo de uma forma, a outra pessoa já enxerga de outra. E eu não vou conseguir que todo mundo enxergue na mesma direção. O mais importante é que eu esteja aberto a colher. Eu sou aberto a colher. Tem algo para mim, tem produção para mim, eu quero. Mas também a gente tem que plantar. E quando a gente planta, quem planta amor e abundância, colhe amor e abundância. Eu não posso procurar as pessoas para falar de ódio, para falar de coisas, de acontecimentos que não vai agregar na vida daquelas pessoas, de notícias que não vai agregar na vida daquelas pessoas. Eu posso procurá-la para falar de coisas que vai colocar elas para cima. Então eu acho que esse é o grande desafio. O mundo e o Brasil passa por um momento onde que as informações de destruição, principalmente da paz, é ao tempo todo. Aí eu vou fazer uma pergunta para nós. Quanto tempo a gente passa vendo notícias que não são interessantes para nós? Às vezes nas redes sociais. Às vezes muito tempo. Eu não tenho o dado aqui agora, mas tem um dado feito através de uma pesquisa aí, de quanto tempo a gente passa por dia olhando, às vezes, o Facebook, olhando o Instagram, o WhatsApp. E aí tem mais uma. Às vezes multiplicando aquela mensagem que não tem ganho nenhum. Aí é outra pergunta para nós. Quem de nós estamos recebendo mensagem aí de notícia ruim estão passando para os outros? Às vezes a pessoa está com uma depressão, está com uma ansiedade, aí você passa uma mensagem para ela que correu tantas pessoas de Covid em tal lugar, assim, às vezes até próximo dela. O que ela vai acontecer? A energia dela vai, Por quê? Porque ela já está com a energia baixa e você colocou uma coisa que vai ainda mais gerar mais medo nela. E isso vai fazer o quê? O cérebro se retrair. E a maioria das vezes, as pessoas se retraem de tal forma que elas ficam no formato mais seguro que eles podem ter, que é na posição fetal. Aí eu pergunto, quem de vocês já viram uma pessoa com ansiedade, depressão, abaixado de corpo? Muitos, né? Eu já passei por momentos difíceis e por isso eu estou falando para vocês aqui. Não nessa situação, mas eu já tive uma ansiedade bem assim, severa. Consegui superar. Porque eu procurei ajuda. Então a gente tem que estar aberto. Perder o medo de que o outro vai nos fazer mal, porque ele pode nos fazer bem. Então, se tiver alguém que
já tenha passado ou que esteja passando dessa forma, procure ajuda. Tem gente que tem medo, né, Giovanni, de procurar ajuda. Tem gente que tem medo de falar, eu estou precisando de ajuda, ou vergonha de pedir ajuda. Tem muita gente que às vezes precisa de ajuda, mas fica com vergonha, com medo que a outra pessoa vai ficar, vai falar, né? Dessa forma. A gente, às vezes, eu me lembro que mais recente, né, a gente acompanhou histórias assim muito trágicas de pessoas que deixaram de se abrir, deixaram de conversar com as pessoas, não deixaram que as pessoas soubessem o que ela estava sentindo. E isso gera perdas, e às vezes perdas irreparáveis. E para nós seres humanos, a gente não quer perder ninguém. A gente não veio nessa estação, nesse mundo, para deixar de fazer aquilo que a gente poderia fazer aqui por tentar tirar a vida com as próprias mãos, por tentar fazer algo que pudesse tirar a sua dignidade de poder exercer o seu papel de ser humano, de crescer e contribuir com as pessoas. Então, às vezes, a gente se depara com essas situações. Alguns momentos é possível a gente conversar, né, com as pessoas, mas tem pessoas que, infelizmente, ela não consegue se abrir. E, às vezes, não encontra pessoas que ela possa acreditar e confiar em colocar aquele momento que você está passando. Vamos lá, Dali. Em relação aos trabalhos, né? Você faz um trabalho muito grande também na igreja, né? Isso a gente sabe que a igreja, ela tem um papel muito grande, não só na questão da evangelização, mas depende das religiões, né? Não estou falando aqui religião A ou B. Mas eu diria assim, às vezes as pessoas falam assim, mas eu não vou na igreja rezar. Não, rezar você, agradecer, rezar, orar, você faz em qualquer lugar. Até no carro, o que importa é o seu coração estar disposto para conversar com Deus. Agora, se você está numa igreja, é diferente de às vezes você estar num bar bebendo. É diferente de você estar em um local que você está colocando sua vida em risco, né? Então, assim, às vezes as pessoas confundem um pouco essa questão de rezar em casa, rezar na igreja, mas agradecer a Deus, se colocar diante de Deus para poder ter gratidão em tudo aquilo que Ele te dá, que Ele nos dá todos os dias. Isso a gente pode fazer dentro de casa, fora de casa. Mas o que a gente olha é o seguinte, é um ambiente. Às vezes, quando a gente deixa de estar na igreja ou de estar em casa, agradecendo a Deus, de estar no bar, no boteco, a gente está achando que aquela zona é a zona de conforto e não é a zona de conforto. Se a gente notar, às vezes é comum e algo bem interessante que a gente tem discutido também, sobre essa questão da zona de conforto dentro da inteligência emocional. É comum, às vezes, as pessoas, você passar em um bar, e você vê aquelas pessoas que estão ali desde 7 horas da manhã esperando abrir para tomar uma cachaçinha, para tomar uma cerveja. Comum. E a gente fica nos perguntando, por que aquelas pessoas estão ali? Né? Aí vem um cara de indagações. Várias indagações. Mas aquela é a zona de conforto daquela pessoa. Às vezes, mesmo ruim, aquela zona de conforto, mas é a zona de conforto dela, e ela não tem força ainda para poder sair daquela zona de conforto e ir para uma outra zona de conforto, do trabalho, da dignidade, do respeito da família, e assim por diante. Porque a zona de conforto, ruim ou boa, a pessoa muitas vezes não quer sair.
Então, aquela zona de conforto, por exemplo, que a pessoa está ali o tempo todo tomando bebida, ele está acabando com o seu fígado, né? Pele, sua condição laboral, né, de fazer alguma coisa, mas ele acha que está bem. E aí você chama, você convida, fulano, olha, isso aqui não é interessante para você, você não merece isso, você é um cara que pode muito mais, você tem uma família, mas ele não se sente, não tem forças para poder mudar, sair daquela zona de conforto, porque o medo de fazer, de partir para uma outra situação, para um negócio, para um trabalho, é muito maior do que ficar naquela zona de conforto. Então, assim, aí não é só a inteligência emocional, é força espiritual para essas pessoas. Então, a gente presencia isso, né? E a gente vê o quanto que é um desafio a gente ver essas pessoas assim e saber que elas estão perdendo famílias e assim por diante. É isso que eu sempre gosto também de falar aqui no Instagram, né? Sobre a fé, porque isso também conta muito. Existem coisas boas e existem coisas ruins. Então, assim, eu acho que a vida espiritual também atrapalha muito, né? A gente até sair da nossa zona de conforto. Porque é muito fácil você continuar onde você está. Mas para você sair daí, né? Às vezes é difícil. E o processo é difícil, como o Giovanni falou no início. Às vezes é difícil a trajetória. Mas é essa trajetória que é difícil que vai mudar você. Que vai mudar você de lugar. Que vai fazer você prosperar, você crescer. Porque assim, o fácil... Talvez a coisa ali é fácil, mas não vai te levar para lugar nenhum. Ali está naquele momento. E no futuro? Quando passar o tempo, você tá lá e olha para trás. E aí, o que você fez? Né? Você ficou no mesmo lugar ali porque ficou com medo ou deixou algo espiritual te parar, porque eu acho muito interessante, independente de religião, a gente ter comunhão com Deus, né? Procurar a palavra, buscar a palavra, procurar ir para a igreja, independente de religião. Eu acho que Deus é só um. Então, eu acho que é muito interessante também falar sobre fé, né? Eu acho que a gente tem uma comunhão com Deus, tendo fé, eu acho que é mais fácil também de caminhar, de sair da zona de conforto. Uma coisa também que eu quero aproveitar que o nosso amigo Giovanni falou foi sobre as notícias ruins. Muita gente fica presa, né, na rede social, vendo coisas ruins, ou então vendo a vida dos outros lá, porque muita gente também vive de aparência e fica comparando a vida. Eu gosto muito de falar, e eu gosto de fazer também, de olhar coisas positivas, coisas que vai me acrescentar. Até filmes, eu prefiro assistir filmes que vai me acrescentar algo, que vai me fazer paz, que vai me fazer crescer, e vai fazer eu ficar mais positiva e não negativa. Ficar vendo coisas como negativa, eu acho, principalmente agora nessa pandemia, né, que todos os dias estamos aí sabendo de tragédias, de pessoas morrendo. Então, ao invés de você conectar muito com isso, vai ver uma coisa positiva, vai ler uma coisa que eu não tinha já, e agora estou tendo, estou apaixonada, leitura, e isso vai acrescentar em minha vida, né? Isso vai acrescentar e vai fazer eu crescer, eu evoluir. Então, ao invés de ficar vendo coisas que não vai te levar a lugar nenhum na internet, vai procurar ver coisas que te acrescentam, vai ver um filme que te acrescenta alguma coisa, né? Vai participar de lives como essa. E é isso, né? Eu acho que sempre procurar evoluir em pequenas coisas. Perfeito, Davi. Assim, eu perguntaria para nós que estamos aqui, na direção do que eu quero para minha vida, quanto tempo eu tenho dedicado para poder estudar, pesquisar, conversar com pessoas que eu sei que na pandemia está difícil, mas às vezes você tem uma oportunidade de fazer uma ligação, de conversar com pessoas que estão naquele ramo, para me conhecer mais. Porque às vezes a gente fala em planejamento estratégico, e aí não é só de vida, não é só de negócios, é também de vida, né? Nosso planejamento de vida, ele é importante porque quando eu penso e eu busco
informações e formação para aquilo que eu quero fazer, eu vou ser um empreendedor muito mais capacitado, muito mais apto a enfrentar as adversidades. Mas se eu paro no tempo, o que acontece? Aquilo que eu pretendo fazer pode não dar certo e eu posso ficar lamentando porque eu não consegui avançar naquilo que eu pensava. Mas quanto tempo eu dediquei para tal, né? Então, quando a gente fala na questão das competências emocionais, a gente fala na autoconsciência, né? Ser consciente daquilo que eu posso, daquilo que eu quero e daquilo que eu devo. Quem é que já falou sim quando tinha que dizer não? Porque ficou preocupado que o pai, a mãe não ia gostar, que o irmão ia ficar com a cara virada, que o colega de trabalho ia ficar bicudo. Quantas vezes a gente já deixou de fazer isso? E isso não é inteligência emocional. Porque ao passo que você devia falar não quando você falou sim, aquilo remete para você uma carga de cortisol que você vai carregar, que vai gerar o estresse. E aí vai haver uma acumulação disso. E você pode chegar ao momento que estoura. A pessoa estourou. Estourou por quê? Porque naquele momento que ela precisava trabalhar mais a inteligência emocional dela, trabalhar a autoconsciência, ela não conseguiu fazer, e aí ela não tem culpa, é porque ela não tem ferramentas para isso, né? A gente só acessa algumas áreas da nossa vida com ferramentas adequadas para tal. Sem essas ferramentas, ou sem alguém que possa nos ajudar, a gente não vai conseguir. Porque a gente, às vezes, não compreende como que aquilo acontece. Às vezes as pessoas voltam a repetir, por que isso acontece comigo? Mas se a gente for estudar um pouco mais sobre a vida dela e junto com ela vai entender que aquilo acontece com ela porque ela permitiu que aquilo acontecesse. Então essa autoconsciência é muito importante. Outra coisa é o autocontrole, né? A partir do momento que a gente desenvolve a autoconsciência, eu já sei agora que o que eu tenho que dizer não é não e o que eu tenho que dizer sim é sim. Claro, não preciso ser arrogante, nem uma pessoa, né, de difícil temperamento, mas eu posso ser uma pessoa compreensiva, fazer com que a outra pessoa compreenda também o que eu quero colocar para ela, né? E aí, no autocontrole, é o saber que eu posso dizer para ela de uma forma que não vou deixar ela com essa chateação toda, e às vezes, ainda que chateie um pouco, mas aquilo, se você fez, foi para o seu bem e para o bem dela. A questão é o seguinte, vocês que estão nos acompanhando agora, e entrou depois, nós estamos falando na nossa live sobre inteligência emocional. Algo muito importante que a gente está vivendo hoje, né? E que a gente, cada vez mais que pudermos trabalhar sobre isso, mais forte nós vamos ficar para enfrentar cada vez mais os desafios que são colocados para nós todos os dias, desafio familiar, de negócio, de emprego, da empresa, filhos, esposo, esposa, né? Então, assim, é uma avalanche de coisas, mensagens, como se diz, informações, a velocidade da informação. Então, esse autocontrole é importante para isso. A outra coisa que, dentro da inteligência emocional, é muito importante é a empatia. Por que essa empatia é importante? Ela não é só importante na convivência dentro de casa, né? O marido e a esposa, os filhos, mas também nos trabalhos da igreja, no atendimento, os profissionais que atendem aqui outras pessoas. Porque se eu procuro alguém e aquela pessoa não tem um formato alegre de me receber, eu vou ficar aqui um pouco sem jeito. Eu não tenho abertura.
Então essa empatia, ela gera abertura, ela gera troca, mostra que você é uma pessoa que é carismática, que você está confiando na outra pessoa e que você está acreditando nela, ainda até que ela prove o contrário. E uma outra coisa muito importante que a gente tem dentro da inteligência emocional é a gestão da comunicação, que entra bem direcionado com isso que a gente está colocando. À medida que eu faço uma boa gestão da minha comunicação, e aí é saber o que eu vou falar e o que eu não vou falar. E aí, pessoal, eu quero contar uma coisa para vocês. Anote essa que aconteceu comigo. Até 2015, mais ou menos, as pessoas falavam uma coisa para mim e eu falava, bicho, tá difícil mesmo, cara. Ouça esse negócio aqui, esse carro tá ruim. Esse negócio aqui, o computador não tá prestando. Ouça, mas tá difícil. Gasolina tá cara. Ou seja, gastava mais tempo reclamando do que dizendo, ó, o momento ele requer cuidado, mas a gente pode fazer diferente. Porque o nosso cérebro, ele não entende aquilo que é real do que é imaginário. Se eu começo a trabalhar mensagem positiva com ele e começo também a selecionar as minhas redes, os meus contatos e os meus contatos pessoais do dia a dia, não é que você vai excluir seus amigos, as pessoas que você gosta, mas você vai ficar 2 horas conversando com um grupo que só está falando de coisa ruim. Eu confesso para vocês, eu não fico 10 minutos. Por quê? Porque o ambiente fica ruim. O ambiente fica terrível. O clima fica pesado. Porque na nossa vida, a gente só tem lugar para coisas que nos positivam, coisas que nos gera entusiasmo. Claro que as coisas que não vão... Vai ter momentos que a gente vai passar por certas turbulências, mas isso faz a gente crescer, faz a gente ser melhor, né? Então, assim, hoje tem uma pesquisa na Universidade de Harvard, no livro O Segredo da Mente Milionária, tem esse dado. Nós somos a média de 5 pessoas que convivem no dia a dia com a gente. Nós não somos igual a ela, no caso, iguais. Só que as atitudes da gente passam a ser iguais, porque a gente vai conviver, a gente vai conversar tudo aquilo que está rolando ali. E aí, como é que eu quero prosperar se eu não busco desenvolver de outra forma? Aí, por exemplo, eu estou com um grupo de amigos e eles falam todo dia, vamos jogar bola e depois terminar de jogar bola, vamos tomar cerveja. Aí eu pergunto, isso é bom? É jogar bola, se parar um dia, tomar uma cerveja, pronto, faz parte da confraternização, da sua rede de amigos. Agora, todo dia... Aí eu quero, por exemplo, estudar, montar um negócio. Como é que eu vou fazer se todo dia eu faço isso? E durante o dia eu estou trabalhando. Aí é aquela pergunta, né? Eu quero ser um herói vencedor ou um reclamão fracassado? O que eu quero ser? Alguém aqui já fez essa pergunta? Quero ser uma pessoa sou uma pessoa que fica o tempo todo reclamando e vou ser uma pessoa fracassada? Ou quero ser um herói vencedor? Às vezes a gente não para fazer essa pergunta pra gente. E aí se dar conta o tempo todo de ficar lamentando daquilo que não deu certo. Então esse é o desafio que a gente tem na nossa vida, né? Todos os dias a gente tem esse desafio. E eu queria também apresentar para vocês algo assim que mexe muito, né, com esse sentimento da gente, né? Quer dizer assim, o mal está
ligado ao emocional. E é provocado em nós uma interpretação da valorização dos fatos, muitas vezes inconsciente. Quanto mais inconsciente for a minha interpretação de escravo, aí você se pergunta assim: por que acontece determinadas coisas na vida da gente? Porque o nosso cérebro, ele capta a mensagem de forma inconsciente, porque ele não distingue o que é real do que é imaginário. Começa a produzir um efeito, como se a gente chama, um efeito cascata, e quando você pensa que não, você já está numa ansiedade, você está numa depressão, porque você não está conseguindo aquilo que você gostaria de conseguir, de ter. E aí é a hora de você dar a guinada, falar: opa, inteligência emocional, aqui agora eu vou decidir. Você está querendo que eu fique aqui em casa, mas eu vou sair, vou fazer minha atividade física, vou sair, vou procurar um trabalho, vou sair, vou procurar alguma coisa para fazer. Por quê? Ele está trabalhando para você ficar no seu lugar, na sua zona de conforto, mesmo que ruim, mas para você continuar ali. Então esse é o desafio nosso, que a gente tem todos os dias, e também é o que a gente escuta, né? As pessoas falar. E aí, pessoal, já quase finalizando, eu queria dizer para vocês: treine o nosso cérebro até a gente conseguir. O cérebro nosso já foi provado cientificamente que é possível. Basta que a gente treine ele. É igual você treinar na academia. O dia que você vai, se você for 3 dias seguidos, você sente vontade de ir de novo. Então, é dessa forma, a gente vai treinando para que ele faça diferente. Então, falar coisas positivas é possível. Eu confesso para vocês, de 2015 para cá, ninguém me viu fazer um xingamento e nenhuma palavra negativa. No lugar de dificuldade, você coloca desafio. Eu era uma pessoa, Giovanni, que reclamava muito. Chegou um tempo que eu estava reclamando demais, que eu estava, sabe, qualquer coisa explodia assim. Eu já acordava assim, mal-humorada. E eu comecei a praticar, né? Eu comecei, quando eu acordava, a fazer exercício, orar primeiro, fazer exercício. E colocar palavras positivas e fazer também, né, meus motivos de gratidão. Eu comecei a fazer isso. Nossa, mudou completamente a minha vida. Hoje eu não consigo mais ver as coisas com os olhos negativos, e sim positivos. Hoje eu sou muito positiva. Hoje eu tava mesmo falando com meu marido, ele falou: já deu certo. Tipo, e isso também é fé, né? Então eu tô muito positiva. Antes eu brigava com tudo me irritava, tudo eu achava que não ia conseguir, que eu não era capaz. Mas hoje eu descobri que eu sou capaz de ser quem eu quiser ser, né? Depende de mim, das minhas escolhas, das minhas decisões e atitudes. Perfeito. Então o mundo mudou completamente. Então quando a gente coloca isso em prática, realmente funciona. Ser a nossa versão, a nossa melhor versão, né? Ou seja, como é que eu posso ser melhor? Para mim e para os outros. É verdade. E às vezes tem que contrariar, muitas vezes, a nossa vontade. Mas é importante, porque a mudança, ela dói. Porque se fosse fácil, pessoal, se fosse fácil, às vezes você olha para uma coisa e fala: está difícil. Mas se fosse fácil, todo mundo tinha conseguido. E vou dizer mais para vocês: não queira ser igual a todos. Você nasceu para ser diferente. Se você nasceu para ser diferente, faça a diferença. Faça a diferença porque é possível. É só a gente trabalhar na direção certa. E aí, quando você parte para cima e você busca as pessoas certas para poder também ajudar no processo, eu diria assim, que a estrada fica mais curta. Que é como se você fosse fazer uma viagem e você não perguntasse a ninguém e você quisesse passar pelos caminhos mais distantes. Mas chegou alguém que mostrou para você: ó, esse caminho você vai chegar no mesmo local, só que a rota é menor. Então, se sua rota está com problema, mude. Vai doer, dói. Vai gerar ansiedade, às vezes sim.
Medo, nossa, porque você está mudando o seu estado e você está para um outro estado que você deseja. Esse é o desafio. E aí, pessoal, finalizando, a gente quer deixar aqui um convite para vocês. E aí, fala, Darley, um convite especial para o pessoal. Gente, é um treinamento maravilhoso que vai ter sábado agora com o Dr. Paulo Vieira. O nome do treinamento é O Fim da Escravidão, como ele falou um pouquinho, né? E inteligência emocional. Ele vai mudar suas crenças limitantes, ele vai te dar ferramentas para você sair de onde você está, dessa situação. Às vezes a gente se encontra nessa situação de ansiedade, às vezes somos escravos, né? De relacionamentos abusivos, ou do nosso emprego ali, ou dos nossos pensamentos negativos também, e ele vai dar ferramentas para você poder sair disso. E é gratuito, é um presente, é gratuito. Então, e é online também, então faça a inscrição, tá na nossa bio, né? Tá na bio de Giovanni, tá na minha bio também, vão lá, faça a inscrição, que vai ser maravilhoso. Com certeza que você vai mudar muito o seu pensamento fazendo esse treinamento. Começa às 9 horas. Pronto, Dada. Então, pessoal, aproveite essa grande oportunidade. Um treinamento desse hoje com o Paulo Vieira, hoje custa R$ 1.500. Então, assim, começa às 9 horas do sábado e vai até às 17 horas. Então, assim, aproveite, é uma grande oportunidade. Ele vai trabalhar coisas muito impactantes que vão ajudar muito vocês. Então, aproveita, a gente é testemunha disso. Nós fizemos o método CIS, né? A gente tem ganhos, muitos ganhos. Eu, por exemplo, eu queria diminuir um pouco o meu peso, né? E assim, eu posso dizer que o método CIS, ele me trouxe como se fosse um despertar que era possível. E eu procurei ajuda, é claro, assim, de profissionais. E essa semana, por exemplo, eu já estava olhando, já perdi uns 5 quilos. Então, assim, isso é importante. Aí, às vezes, as pessoas falam, mas eu não consigo. Não consegue porque você não decidiu pagar o preço para fazer. Você não encontrou forças. Se você procurar ajuda, você vai conseguir. O ser humano consegue. É comum, às vezes, a gente falar com as pessoas falar assim, eu não consigo. Mas você consegue. Só você pode mudar essa realidade. Não é o doutor que vai chegar e falar assim, não, ó, você precisa tirar o açúcar, tirar isso, tirar aquilo. Ele pode lhe ajudar. Mas quem tem que executar é você. Somos nós, é eu. Que tomei a decisão de fazer, porque eu quero ser diferente. Eu quero buscar aquilo que eu mereço buscar, que é ter uma qualidade de vida, ter uma vida tranquila, ter uma vida sem a utilização de nenhum medicamento, sem a necessidade de utilizar qualquer outra coisa. Então, todas as pessoas buscam isso, mas às vezes nessa hora... Toco, né, Giovanni? O amor, amar. Você gosta de você? Essa é a pergunta. Que tanto eu estou gostando de mim ao ponto de deixar de fazer algo do que eu estava me perguntando. Às vezes a gente faz essa pergunta quando a gente faz atendimento em coach, pessoas que fumantes. E aí são perguntas bem fortes que a gente faz. Porque realmente é difícil de você trabalhar pessoas que já tá assim, já vem fazendo uso, por exemplo, do cigarro há muito tempo, né? Então a dependência é muito grande. E aí, se não for com perguntas muito fortíssimas, a gente não consegue trabalhar a emoção, porque assim, a nossa vida, uma parte é cognitiva, das nossas tomadas de decisões, e a outra é emocional. Na maioria das vezes é emocional, né? O nosso cérebro do lado direito, que a gente chama de Self 2, ele é a parte nossa emocional. É o que a gente vê, enxerga, é a festa, é a comida. Só que aí quando você vem do lado esquerdo, que é o Self 1, ele é o da NASA, ó, você não vai porque
tomar esse café com açúcar, porque você futuramente pode ter um diabetes. Então, assim, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele é de uma inteligência muito grande. E quando a gente não controla o nosso cérebro, ele controla o nosso corpo. Que é o que acontece na maioria das vezes. Então, pessoal, mais uma vez, aproveita a oportunidade, faça a inscrição lá do curso, é gratuito, vocês não vão pagar nada, mas eu tenho certeza que vai lhe gerar uma evolução no seu patamar de vida. Aí vocês podem perguntar, mas esse curso é milagre? Não. O milagre vai acontecer se a gente conseguir produzir mudanças internas. Aí sim. Pode ser que lá nesse curso, para algumas pessoas, que às vezes ela faltava força para dizer assim, a partir da semana que vem, eu vou começar a fazer meu tratamento para que eu consiga alcançar o meu corpo desejado. Às vezes seja o momento dela. E uma outra coisa, pessoal, muito importante, como é que eu estou me vendo lá no futuro? Como é que vocês estão vendo vocês no futuro? Faça isso, pega a foto daquilo que vocês pretendem e merecem conquistar no futuro, daqui 1, 2, 3, 4, 5 anos. Faça um mural, guarde em um lugar que você tenha acesso e comece a projetar, comece a abençoar isso, pois isso pode ser a grande saída. Você vai mentalizar aquilo que você quer. Então, a inteligência emocional é isso, é você saber procurar ferramentas e usar aquilo que você tem de melhor, que é sua vontade, é sua capacidade de realizar, de fazer, de amar, de estar com as pessoas, né? De viver de uma forma mais sublime que você puder. Porque a vida é um presente. E a gente precisa fazer... Você mandou alguma pergunta para o nosso coach, Giovanni? Aproveita. A vida é um presente e a gente precisa fazer ela valer a pena enquanto ela acontece. Porque às vezes é muito tarde, né? Para a gente fazer qualquer coisa. Abrace seu pai, sua mãe, seu filho enquanto há tempo. Que é o tempo que a vida acontece. E às vezes a gente fica lamentando depois, né? Podia ter abraçado mais, ter beijado mais, podia ter estado mais com as pessoas que o amavam. Mas esse momento, infelizmente, não existe mais. Alguma pergunta, pessoal? Aproveitem. Nós estamos faltando quantos minutos? Deixa eu olhar. Acho que já vai cair. É 1 hora no máximo. Então, aproveito, gente, para fazer logo a pergunta. Pronto, gente. Se vocês não tiverem pergunta, eu quero agradecer a parceria com Darlene, empreendedora digital, e dizer que foi maravilhoso. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Espero que poder estar mais vezes e que a gente possa construir aí uma grande rede, uma rede do bem, e que a gente possa cada vez mais impactar pessoas, ajudar pessoas e também, é claro, se estamos ajudando, a gente também vai estar sendo ajudado, né? Um beijo para vocês. Maiara. Giovanni, qual foi sua maior descoberta? Os cursos? Quais cursos, Pronto, Maiara. Então, a minha maior descoberta, primeiro agradecer você pela pergunta, e a minha maior descoberta foi o seguinte, que eu podia ir além, que aquilo o conhecimento que eu tinha era ainda muito pouco para o que eu preciso, mas que eu podia fazer alguma coisa com aquilo que eu já tinha. Então, assim, tem 20 anos que eu comecei a trabalhar com essa parte de desenvolvimento de pessoas,
claro que não nessa área do coaching, mas o que eu pude perceber de tudo isso é que às vezes, em algum momento que eu ia fazer as coisas, eu me sentia inseguro, como todo mundo às vezes sente. E os cursos me trouxe essa base para mim poder pesquisar, para mim estudar, para mim procurar pessoas que possam nos ajudar no dia a dia, mentores. Então, para mim, a maior descoberta foi essa segurança de que era possível ir além, de que o meu projeto ou que os meus pensamentos de vida podia ajudar as pessoas e automaticamente eu estaria sendo ajudado. Então, a descoberta minha foi essa: acreditar em mim, colocar aquilo que eu tenho de melhor, o meu potencial para fora para servir as pessoas. Então, foi as maiores descobertas que eu pude ter, essa segurança. Tem outra pergunta aqui, João. Sim. O que você dá mais valor hoje que antes não dava? Eu assim, toda a vida eu sempre estive muito próximo da família. Mas hoje, eu sempre defendi a família como a base de tudo. Só que eu percebo que a família hoje é meus maiores valores, é aquilo que eu mais dou valor. Porque sem a base familiar, sem eu estar ali dizendo, é assim, podemos fazer desse jeito, estou aqui próximo. Então, para mim, os valores que hoje eu mais prezo é o valor da família. Que antes eu não conseguia, às vezes, até porque não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, né? Dessa compreensão dos valores que a família traz para a gente. Mesmo criado numa família que me deu tudo que eles podiam, né? Dentro das condições deles, mas às vezes eu não passava o tempo que eles mereciam, ou a qualidade do tempo que eles mereciam. Então, isso é uma coisa para mim que eu acho que para a gente ser profissional, para a gente servir as outras pessoas, a gente precisa estar servindo, né? E é isso que eu estou procurando. Primeiro, eu estou servindo. E a partir do momento que eu me sirvo, eu consigo servir bem as pessoas. E aí, nessa lógica dos valores, para mim, hoje eu consigo dar mais valor à família. É a base. A partir dela, você consegue trabalhar em todas as outras áreas. Outra pergunta: qual é a sua palavra de guerra? Determinação. Eu acho que a gente tem que ser determinado naquilo que a gente quer. A gente não pode fugir dos fracassos. Eu, se fosse para desistir, eu teria desistido de muita coisa. E olha que eu recebi muitos conselhos das pessoas assim, calma, deixa isso para lá, isso não vale a pena não, você está perdendo seu tempo. Mas eu tinha uma crença, eu acreditava. E depois eu dei a volta por cima e falei, tá vendo? Então, às vezes, é comum a gente encontrar hoje, quando você está em direção a um sonho que você almeja, e aparece pessoas que às vezes não estão comungando com a mesma realidade sua, e enxergando o mesmo horizonte, e acaba desviando você do foco do sonho que você quer. Então, determinação. Seja determinado ou determinada. Se você se prontificou a fazer, faça. Você não está perdendo se deu errado, você aprendeu. Vou dizer uma coisa para vocês. Se você não estiver disposto a errar, você não cresce. E você não vai crescer. Seja profissionalmente, seja como pai de família, como qualquer que seja a situação. Se você não estiver disposto a errar, você não vai aprender. Tem alguns mentores, Roberto Chachinick, grandes mentores aí, que dizem o seguinte: comece a errar. Assim você está saindo da sua zona de conforto, de onde você está, para ir em busca de algo que você ainda não tem. Porque, pessoal, o que a gente sabe trouxe a gente até aqui. Anote essa. E o que a gente não sabe é que vai levar a gente adiante. Porque aí vai ter o desejo da descoberta, o desejo de querer ir além, o desejo de fazer algo diferente.
Então, é nessa linha que a gente deve perseguir. Determinação, foco. E aí tem coisas maravilhosas. Tem aquele livro O Poder do Foco, de Paulo Vieira, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão achar. O Poder da Ação. São 2 livros assim, muito interessantes para dar norte para que a gente possa começar um negócio, pensar em algo que a gente possa sempre fazer diferente. Uma coisa eu falo para vocês: utilize as melhores ferramentas que você tem. Não abra mão disso. Como utilizá-las, aí agora é um outro segmento, que às vezes você precisa de ajuda. Mas seja determinado, consciente daquilo que você quer e acredite em você. Mesmo quando as pessoas falar que não acreditam em você, você não desiste. Você não vai deixar de acreditar nisso. Eu sou assim. Porque às vezes, no mesmo momento que você for fazer algo e você receber críticas, você às vezes vai bater aquela ansiedade, bater medo, porque você está na defensiva. E você não pode ficar na defensiva, você tem que ficar na ofensiva. Se isso acontecer, você fala: eu vou fazer de novo, vou fazer melhor. Até acontecer. Porque eu tenho certeza que é possível. Se foi possível para mim, para Dara e para tantas pessoas que estão aqui que eu conheço, também é possível para todos nós, mais ainda. Giovanni, 2 pessoas fizeram perguntas sobre propósito, como descobrir, né, o nosso propósito. Aqui agora acho que não vai dar para poder a gente falar sobre isso. A gente pode fazer uma live só falando sobre propósito, né? Mas o propósito tem que estar muito aliado à sua missão, né? Qual é a sua missão de vida? Eu vou, por exemplo, falar a minha missão de vida é ajudar a construir um país de campeões. Aí você fala: campeões? Jogadores? Não. Campeões da vida. Campeões com uma vida próspera, uma vida abundante, com capacidade de gerar renda, capacidade de ter uma família tranquila, né? Campeões na vida, em todas as áreas da vida. Né? Então, cada um de nós temos uma missão. Então, essa missão e propósito, a gente vai precisa de mais tempo para a gente alinhar ela. Né? E o meu propósito é impactar vidas. Eu quero que aquilo que eu faça possa ajudar as pessoas. Esse é o meu propósito. Eu não quero partir dessa estação chamada Terra sem deixar algo que as pessoas possam falar assim. Não é para poder fazer homenagem a mim, não. Mas as pessoas dizem assim: alguém, fulano ajudou a construir isso aqui está gerando renda, isso aqui está dando condições para que as famílias possam viver melhor. Isso aqui está tendo harmonia. Então, o meu propósito é esse. Tá tendo várias perguntas, mas eu acho que não vai dar para responder, né? Eu acho que vai cair pelo tempo, né? Mas depois vamos combinar outra live também. Acompanhe o Giovanni, né? No Instagram dele. Isso. A gente vai fazer o seguinte: manda no direct as perguntas e a gente vai selecionar essas perguntas aqui e vamos fazer uma live falando sobre esses temas. Ótimo, gente. Então, faça perguntas no direct e vamos fazer uma live só respondendo. Legal, interessante. Combinado com vocês? Então vamos lá, né? Tá caindo aqui. Gente, muito obrigada. Mais uma vez, queria agradecer. Que Deus abençoe nós, que tenhamos uma noite de paz na presença. Muito obrigada. De Deus. Eu agradeço. Eu que agradeço. Valeu, gente. Um abraço.